Bora, fiel, para umas informações do Corinthians com o Rodrigo Bessoni sobre a proposta da Safiel, e o Romeu Tuma Júnior acaba de responder essa proposta da Safiel, se aceita ou não. Também análise do novo reforço do Corinthians, Gabriel Paulista, e o futuro do Coringão para essa temporada 2026. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada do timão. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. Mas vamos lá, Vessa. Corinthians está livre de transfer ban por enquanto, né? Isso tudo pode mudar daqui a pouco, e já vai pro mercado, é isso? O zagueiro que jogou na Premier League, que deu aquele aquela ceifada no Vini Júnior uma vez, tá chegando, é isso? É isso, vamos lá, o Corinthians se livrou de um transfer ban, né? Falta o outro, falta o internacional. Ele se livrou do transfer ban nacional, aquele do órgão da CBF. O problema é que ainda tem aquela dívida do Santos Laguna, tá em 41 milhões, e aí o Corinthians está negociando um desconto ali de um juros excessivo que o Corinthians alega. O Santos Laguna aparentemente vai aceitar para receber à vista. Talvez vai ficar alguma coisa em torno de 35 milhões de reais, e aí o Corinthians deposita, claro, em euro ali pro clube mexicano. O clube mexicano manda um e-mail para a FIFA vai lá e aperta o botão e tira daquela lista que eu não preciso ficar entrando toda manhã na lista. Você deu F5 hoje? Deu? Claro, lógico, né? Nada ainda. Nada. E aí a FIFA retira. E aí o Corinthians, a FIFA avisa a CBF também, né? Não sei qual que é o sistema, mas enfim, avisa a CBF de que, ok, o Corinthians está liberado, pode registrar jogadores. E aí o Corinthians, nesse meio tempo, porque a legislação não te proíbe você a contratar, ela só te proíbe a inscrever. Então o Corinthians está conversando, está tentando e tudo mais. E o Gabriel Paulista, zagueiro, está com 35 anos, já fez 35 anos, isso é importante dizer. Ele só vai fazer 36 anos lá no final do ano, porque eu acho que nessa hora a idade mais avançada, qualquer 12 meses, 11 meses faz diferença, por incrível que pareça. 20, 21 não faz, 24, 25 não faz, mas 35 e 36 eu acho que faz diferença, né? E ele está livre no mercado, pediu para sair lá da Turquia. O Besiktas entendeu, disse que queria voltar para o Brasil com a sua família, e aí ele tem um acordo para 2 anos com o Corinthians, condicionado, claro, aos exames médicos, que deve acontecer até o final de semana, e obviamente até a cair também o transfer ban. Então seria um primeiro jogador, na verdade uma reposição, porque o Félix Torres está indo para o Internacional, está ali nos finalmente também. Eu acho que no final vai ser uma boa troca para o Corinthians, porque você está trocando alguém que já não deu certo ou que não via muita perspectiva mais de dar certo por alguém que pode dar certo. E que também pode não dar, eu sei disso, mas você tem ainda a possibilidade de um cara desse fazer acontecer algo que no Félix Torres o torcedor ele já não tinha mais a confiança do torcedor, ele mesmo claramente já jogava num ambiente sem confiança, tudo que ele fazia, ele temia ali fazer coisa errada, e muitas vezes fazia coisa errada. Então, acho que, de verdade, me parece ser uma troca que para o Corinthians é interessante nesse sentido de ambiente. Se você falar, um tem 27, 28 anos, é da seleção equatoriana, que foi a melhor zaga da história das eliminatórias agora, o cara vai para a Copa do Mundo, se você ficar olhando só friamente, não parece ser. Se você olhar o mundo Corinthians, o ambiente do clube, me parece ser uma troca bastante interessante. Depois acho que o Arnaldo pode falar um pouco mais dele, eu também não tenho tanto conhecimento assim da passagem dele, sei que viveu toda a sua vida na Europa, né, aqueles jogadores que saem cedo e vai viver toda a sua vida na Europa. E aí o Corinthians também está indo em busca de volantes, sobretudo pela perda do Maicon, que foi para o Atlético Mineiro, o Mandaca, que está no Juventude, que era do Corinthians, o Corinthians acabou não utilizando ele de maneira decente, ele cresceu muito nos empréstimos que ele fez, sobretudo em Caxias, viveu aquele ambiente de Caxias e foi muito bem, muita força física, fez um bom campeonato. Mas o Juventude caiu. Sim, o Marlon Freitas caiu no Atlético de Goiânia, o Botafogo foi lá, e o Marlon Freitas foi campeão brasileiro, Libertadores, e está aí no Palmeiras por 5 milhões de euros. Então esse negócio de o jogador caiu, eu tiro muito essa situação, e eu acho que é uma boa saída, um cara com vigor, que vai jogar todas, muito forte fisicamente, e que vai ajudar muito caso dê certo. Juventude aí e Corinthians estão conversando. O lance do Alisson do São Paulo é mais uma consulta do Corinthians, o Dorival ama o Alisson de paixão,
E foram perguntar, e aí, Alisson, você tá afim, não tá afim? Foram perguntar pro São Paulo que pé que tá, é possível, e o São Paulo meio que dá a entender que se tiver troca, jogadores também para trocar, é possível, porque o São Paulo também precisa de jogadores, e aí se falou até no Félix Torres indo para o São Paulo, também se falou no Héctor Hernandes, se falou no Hugo, lateral esquerdo, enfim, eu acho que essas possibilidades aí de conversas, né, aí tem o papo de Ranieri também, mas eu acho que aí o Corinthians também não ia querer liberar, mas o Corinthians, dá para dizer que ele tem interesse no Alisson, mas é um interesse por enquanto mais para entender qual que é essa situação. Vai faltar atacante, e acho que isso também o Corinthians vai tentar no mercado, mas por enquanto o Corinthians Thales Magno saiu, o Romero saiu, o Félix Torres saiu e também o Maicon saiu. O Corinthians está liberando jogadores, o elenco está muito menor e por enquanto não chegou ninguém, apesar do bem adiantado aí do Gabriel Paulista. Bom, você está falando de volante, zagueiro e atacante. Zagueiro está chegando, Gabriel Paulista. Volante saiu o Maicon, não tem, tá atrás. E atacante saiu o Thales Magno, tudo bem, não era nem titular. E tem a questão do Garro, né? Não vai nem começar a temporada, né? Operou, né? Operou o punho esquerdo. Questões físicas. Operou o punho esquerdo. O Corinthians ainda não deu diagnóstico de quanto tempo, mas isso é no mínimo aí algumas semanas. Então já não começa a temporada. Lembrando que o Ranieri e o Memphis estão na parte interna, ainda nem foram para o campo, também estão fora, por exemplo, da estreia, tem esse lance do Garro. O Héctor, o Alex Santana, volante, e o Renato, menino da zaga que estava emprestado, estão lá treinando separado à espera de clube. O Maicon, o Thales Magno, o Romero foram embora, o Garro machucado. É um Corinthians com muito menos opções. Para se ter noção aí para o final de semana, estreia contra a Ponte, 17 jogadores de linha só estão à disposição. Se você levar 3 goleiros, dá 20, você fica com menos 3, por isso que o Corinthians tirou da Copinha, do elenco da Copinha, que está jogando lá em Jaú, o volante Bahia, o meia Gui Amorim, que é um bom meia, mas é muito jovem, 17 anos, e o Jacaré, lateral direito, tirou os caras de lá, falou, vem aqui, me ajuda, recompõe aqui, porque aí o Corinthians pelo menos preenche o banco de reservas no domingo, mas basicamente essa é a situação do Dorival, 17 jogadores de linha para domingo, só à disposição, viu? Aliás, a gente vai mostrar daqui a pouco uma tela aí com essa turma toda que não está disponível. Agora, Arnaldo, mas como está esse negócio? Está por enquanto só no desejo, é isso, Vessar? Basicamente consulta para entender a situação, se o São Paulo é um jogador que o São Paulo abriria a mão ou não. Basicamente está nesse estágio, assim, não tem uma oferta, não tem proposta. O Corinthians tem jogadores ali, claramente que também são negociáveis, caso tem aquela coisa dos caras também tem que se acertar, né? Os staffs e tal. A gente vai lembrar sempre da troca histórica Jadson e Pato. Cara, eram 4 partes por São Paulo, o Corinthians, o Pato, o Jadson. Não deve ter sido nada fácil você alinhar quatro situações, convergir todo mundo para o mesmo lado, cada um com seus staffs, suas diretorias, seus advogados. Então nunca é tão simples troca entre time grande. Mas o Corinthians foi lá e fez essa consulta. Agora é aguardar para saber se anda, se o São Paulo se interessa por algum jogador do Corinthians também. Deixa eu mostrar a imagem que você falou, a tela que você tinha conversado, Vessar. Olha aí, ó. Tá pequenininho, mas só para você ter uma noção dos caras que não estão mais no Corinthians e que é essa forma que o Corinthians vai estrear no Paulista, sem menos vários, não é isso? É isso, a arte tá meio mambembe aí, foi o que deu para fazer, mas dá para ter uma noção. Eu peguei lá, tirei o print lá do site do meu timão, que tem todo o elenco, e eu mesmo pus esse... Olha, Tirone, você tem que fazer... Vamos trabalhar, Tirone. Esse X vermelho aí. Então, assim, trabalhar. Tem os 4 goleiros, dos 5 zagueiros, o Félix Torres está indo, aquele outro zagueiro que está ali embaixo do Félix Torres é o Renato, menino da base, estava emprestado para o Atlético de Goiânia, nem jogou direito lá, agora está tentando arrumar clube. O Angeleri está sem contrato, está conversando, mas nem no CT ainda está. Então sobraram 3 laterais, um direito e 2 na esquerda. Hugo, Mateuzinho, Hugo e o Bidu e o Mateuzinho na direita. O Fagner também acabou de rescindir. O Alex Santana está lá agora esperando clube para ser negociado. O Martínez está na Venezuela, sem passaporte, com todo aquele problema que a Venezuela está vivendo, não consegue voltar. O Savarino também está travado na fronteira, não consegue voltar lá no Botafogo. O Michael está indo embora, o Ranieri está
na parte interna. Então sobraram só 4 volantes, esses que estão aí, incluindo o menino André, o Charles, o Rian e o Bidon, que vai ter que ser meia, porque do outro lado ali o Garro também está lesionado. Então, já, na verdade, sobraram 3 volantes que o Bidon vai ter que ser o meia. Aí tem o Carrilho e o Dieguinho, que dá para considerar volante, barra um pouquinho meia ali. E na frente, o Vitinho, o Pedro Raul, que acabou de voltar, o Guinegão e o Kaique, 2 meninos da base também. Então, você vê aí, dos 17, metade aí praticamente é menino da base também. Então, realmente está uma situação de elenco complicada. O Dorival trouxe 3 meninos lá, mais meninos ainda, né, 17 anos e tudo mais, da Copinha. O Bahia, que parece ser bom volante mesmo, o Jacaré, o lateral direito, e trouxe também o Gui Amorim, que é um bom meio atacante, mas são meninos de tudo, pelo menos para compor o banco contra a Ponte Preta. Então é um cenário inicial aí, bem complicado. Mas e como vai ser daqui um mês contra o Flamengo, por exemplo, na Supercopa do Brasil? O Mendes vai estar de volta, o Ranieri vai estar de volta, talvez o Garro, enfim, aí você dá uma mudada um pouco no cenário, mas mesmo assim, para encarar essa maratona aí maluca do começo do ano com o Paulista a cada 3, 4 dias, não vai ser simples, não. Você falou do Bidon, ficou um zum do Flamengo interessado no Bidon. Cada vez que o Flamengo fala, tô interessado, apavora todo mundo. E aí, teve isso? O que foi a Rádio Tupi lá do Rio que deu, que o Flamengo teria algum interesse, por enquanto nenhum tipo de proposta. O Corinthians disse que também não chegou nada, o staff dele também nega que chegou. Me parece ser aquelas coisas de rede social, que o torcedor vai falar, por que não vai tentar esse menino, bom de bola, olha o que ele fez na final da Copa do Brasil. E eu acho que está muito nisso. A multa dele para o Brasil, como a gente sabe disso, porque fica fácil, né? O Corinthians na época divulgou, é 2.000 vezes o salário. E a multa dele para o Brasil é 370 milhões de reais. Ou seja, até fiz a conta, ele ganha uns 175 mil reais no Corinthians, porque a multa nacional é 2.000 vezes o próprio salário. Por isso que aquela vez aquele Cauê foi embora, o Furquim, para o Bahia. Ele ganhava 7 mil reais no Corinthians. 7 mil vezes 2.000 vezes o salário deu 14 milhões de reais. Foi o que o Bahia, na época, pagou para o Corinthians e aí ficou fácil dele ir embora. No caso do Bidon, não é nada fácil, a multa é alta, o contrato é longo, teria que realmente ter algum tipo de negociação. Sinceramente, eu acho que o Corinthians não negocia ele por menos de 20, 25 milhões de euros, mais algum jogador que o Flamengo possa não estar utilizando. Eu acho que é o mínimo que eu acho que o Corinthians faria, sobretudo depois do que ele fez na reta final do ano aí. Mesmo afogado financeiramente? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, porque para o torcedor, para explicar para o torcedor, não ia ser simples, né? Você vende o cara por 10, 15 contos, sem nenhum jogador do Flamengo, aí o pessoal até tá falando assim, não, faz o seguinte, pode ser 15, mas traz Michael, Cebolinha, enfim, jogadores que até o Flamengo pode não estar querendo utilizar muito. Só que o Corinthians, gente, não vão esquecer, o Corinthians ele tem 8 milhões a menos para gastar por mês que ele colocou no orçamento. O que adianta trazer 3 jogadores com salários altíssimos? Não vai resolver, não muda a vida do Corinthians. Então, ao invés de não receber dinheiro, que é o que o Corinthians precisa, grana, né? Grana, vender o Bidon, se for o caso, por grana, e traz 3 jogadores com salário de 1,5 milhão, 2 milhões, não muda nada. Você destrói de qualquer maneira financeiramente, mês a mês, a sua folha. Então, é bom o torcedor também se ligar nessas coisas. O Corinthians tem que tirar 7 a 8 milhões da folha, não colocar mais 7, 8 milhões da folha. E o Romeu Thomas Júnior respondeu sobre o projeto Memorando da Safiel. Mano, é inacreditável que eu vou ler aqui pra vocês, mano. Esses caras não vão largar o osso tão fácil. Então, a informação do portal Meu Timão, já que o Vessone não falou, né? Acabou esquecendo. Então, vou falar aqui pra vocês o que aconteceu. Romeu Thomas Júnior responde à oferta da Safiel para quitar o valor do transfer ban do Corinthians e também da Neoquímica Arena, né? O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thomas Júnior, respondeu oficialmente à proposta da Safiel para quitar o transfer ban do clube e avançar nas discussões sobre a criação de uma SAF.
SAF. O meu timão teve acesso ao e-mail enviado pelo dirigente, enquanto a informação da negativa foi divulgada inicialmente pela central do timão. No ofício, Tuma apontou contradições e indefinições no documento, afirmando que, nesse momento, não há condições de o Conselho deliberar sobre o tema. A proposta previa um aporte antecipado para quitar a dívida com Santos Laguna, que gerou o Transferban, e parte do financiamento da Neoquímica Arena junto à Caixa. Segundo Tuma, uma análise preliminar identificou inconsistências que impedem uma avaliação responsável diante da complexidade institucional, jurídica e financeira do assunto. Esses velhos não vão largar o osso, mano. Vocês acham que eles vão perder a mamata? Claro que não, pelo amor de Deus. Então agora bora pro próximo corte, deixa seu like, bora. Coringão começando a todo vapor, Quesada. Quer falar do que primeiro? O Corinthians deu uma antecipada em alguns valores da LFU, né? Que é uma das ligas que comandam o futebol aí. Pingou brasileiro. a grana. Pediu dinheiro. Segura agora, Isa. Pediu dinheiro de banco também, né? Para pagar as contas. Eu acho que assim, quando a gente analisa o que é preciso ser feito, confortavelmente sentado aqui no ar-condicionado, no debate placar aqui na nossa placar, é fácil falar, né? Agora, você tá na pele do cara que tá aí na tela, que é o Stabile, que precisa solucionar a coisa, então às vezes bate o desespero e aí não tem como, né? Tem que pedir dinheiro emprestado mesmo e antecipar valores da LFU, né? Essa ilustração não tá com a imagem errada, não? É o Stabile ou é o Paes que devia estar nessa foto aí? O presidente do Corinthians é o Stabile. A tua pergunta é inteligente porque é o seguinte, o presidente da LFU é o Marcelo Paz, né? Mas, enfim, aí alguém vai falar que também há interesses, há um choque de interesses e não sei o que lá. Bom, enfim, acho que não há nenhuma proibição de que um profissional faça parte de uma liga e trabalhe num clube, porque é preciso que você tenha pessoas dos clubes... Assim, né? O clube dos 13 tinha presidentes tal. de clubes. Agora, veja só, a LFU não está dando de graça esse dinheiro, falar, né? é um empréstimo. É uma antecipação, né? Aí, na hora que o Corinthians tiver que receber essa grana lá na frente, vai falar, ó, essa grana já foi. Também o que não é empréstimo, é antecipação. Esse já é Corinthians por direito. Isso não é empréstimo, é antecipação. Mas tudo bem, tá? Tá errado ali. O termo empréstimo ali não casa. Bom, mas enfim, o Corinthians tem essa CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, valor de 76 milhões de reais, devendo para um monte de gente. E aí, em suaves prestações, todo mês o Corinthians tem que depositar essa grana e essa grana é dissipada para os credores do Corinthians. O Corinthians acertou a questão do Matias Rojas, 40 milhões de reais. E acertou também a questão do Félix Torres com o Santos Laguna. Isso aqui, ó. O empréstimo terá uma taxa de juros CDI mais 3 na casa de 17,9%. Por que tem incidência de juros? Porque está antecipando um dinheiro que a Liga não deveria, nesse momento, antecipar, né? Então tem que pagar. Tem que fazer um Tem que pagar os juros, né? Tem que pagar os juros, Vai ter normal. Vai ter um desconto, é sempre assim, né? Normal. Você antecipa... Porque é o seguinte... Você vende no cartão de crédito. Se você não esperar os 30 dias para receber, quiser antecipar, vai ter uns juros lá que você vai ter que pagar. Porque é o seguinte, vamos pensar numa conta da LFU, né? A LFU tem uma conta, certo? Para ela mexer nessa conta e antecipar alguma coisa, ela vai falar, tudo bem, eu estou antecipando, só que eu tenho uns juros aqui também, então eu também não vou ficar, eu estou te ajudando. Esse valor ia render até lá. Perfeito, está tudo dentro do mercado, ok. Né? Mas enfim, esse dinheiro vai entrar e o Corinthians, na hora que tiver que receber esse dinheiro lá na frente, já não recebe mais, porque já antecipou. Tá, então a gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Se não fizer isso, não paga os boletos que estão caindo. Tá, então a gente Transferban, né? Que é importante pro Corinthians tirar. Que libera o Corinthians a contratar. Comprar. Aí vamos então para essa notícia aí do Félix Torres. Tem duas notícias ligadas ao Félix Torres. A primeira é duas, não, três, né? Você tem duas, eu tenho uma terceira. Tá. Desculpa. Tá. Então vamos ver se não são as mesmas. Primeiro é o desconto com o Santos Laguna para fazer a quitação dessa dívida. Era quase 40, caiu para 33. Tem aí para ilustrar, Quesada pode falar melhor. Como paga no ato, então fez um negócio lá com o Santos, falou, olha, estamos aqui com essa graninha, aceita melhor, porque a gente não sabe amanhã, né, como é que vai ser. E aí o Santos Laguna aceitou. Então, paga no ato e não paga o valor total de 40, tem ali
um tipo de um... Tem um chorinho lá. É o famoso, desconto. eu tenho 30. Quer? É melhor pegar. Pega isso, À né? vista ou parcelado? Melhor um na mão do que dois voando, né? Entendeu? É isso, tá Tá perfeito. certo. Então, não entrou aí, mas não tem problema. Tudo bem. O Santos Laguna aceitou aí receber dar um desconto pro Corinthians para ver se o Corinthians derruba esse transfer ban, que é dessa transação do Félix Torres, que parece que agora está encaminhado com o Internacional. Aí, só para ilustrar, que as condições para quitar a dívida mudaram aí. Vamos ver como é que vai ser essa novela mexicana, equatoriana, esse triângulo entre Corinthians, Félix Torres O Corinthians e Santos devia Laguna. pedir pro Inter pagar uma parte. Então, né? calma. Aí temos aí Te dei o gancho. o Félix Torres no Internacional de Porto Alegre. Obrigado, Fabinho Soldado. É a melhor coisa que você fez pelo Corinthians até hoje. É levar Félix Torres lá pro Rio Grande do Sul. Que trabalho faz Acho que ele o Fabinho podia levar Soldado. mais alguém? Parabéns, Fabinho Soldado. Depois de tanto tempo... Tudo bem, ele teve algum acerto ou outro, mas esse é o maior de todos, né, Quesada? A terceira informação, um busto está sendo confeccionado do Fabinho para colocar ali nas alamedas do Parque São Jorge. Um negócio extraordinário que ele fez. Ele é muito Corinthians, né? Porque ele conseguiu colocar o Félix Torres no Internacional. E aí eu paro para pensar, quem vê jogo de futebol é a gente, viu? Esses caras do futebol, eles não veem tudo. Aliás, a dupla Porque se Grenal, o Grêmio levou o Caio Paulista e o Inter levou... Isso Mas não tá fechado ainda, hein? Não. Vamos levar. Eu acho que é uma grande contratação. Eu acho que o Félix é um mundialista. Ele vai disputar a Copa do Mundo mais uma. Eu acho que ele é um cara que pode ser muito importante nesse processo do Internacional, até como opção para substituir o Vitão, né? Que tá deixando o Internacional para ser reforço do Flamengo. Falando sério, ó. É um grande negócio. Acho que tá legal. O Internacional tem que fazer isso mesmo. Então é isso, mano. Vocês acham que ele iria aceitar o Romeu Toma Júnior, isso daí? Quem manda no Corinthians é ele, mano. Não é o Osmar Stabile, não é... Alguns falam que é o Andrés, né? O Corinthians tem dono. E se chama Romeu Toma Júnior. Esse é o dono do Corinthians. Os caras não vão largar o osso tão cedo, mano. Os caras só saem de lá no fim da vida. Tem cara que tá 40, 50 anos no Corinthians lá só sugando. Esses conselheiros vagabundo, mano. Ô, na moral, velho. Na moral mesmo. A gente sabia já que não ia passar, os caras não iam aceitar. Tipo, não tem nada a perder. Os caras falam inconsistência. Consistência são esses vagabundos aí que estão roubando o Corinthians há muito tempo aí. Lesando o Corinthians há muito tempo. Então, cara, desanima demais, cara. Desanimador isso daí. A gente esperar um pronunciamento do Gaviões da Fiel, porque até agora eu não ouvi nada e tal. Porque quem puxa os protestos na frente do Parque São Jorge são eles, depois vem as outras torcidas. Mas a gente sabia já que isso daí não ia vingar, não. Estão falando também sobre o adiantamento, né? Da LFO, 70 milhões. 32 milhões já vai pro Félix Torres pra cair o transfer ban. Então, e o Fabinho, mano, é muito Corinthians, né? Vai levar pro Internacional. Mas o Internacional deu um prazo pro Corinthians resolver uma pendência com o Félix Torres hoje. Se não fizer, vamos cancelar o negócio. Aí ferrou, hein? Espero que resolva logo. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.